Sessão 72. 14 de outubro, 1981. 72.0R. Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. 72.1 Questionador. Você poderia primeiro me dar uma indicação da condição do instrumento, por favor? R. Eu sou Ra. As distorções de energia física deste instrumento estão como previamente declaradas. O nível de energia vital se tornou distorcido a partir de níveis normais, de alguma forma em baixa, devido à distorção na atividade do complexo mental do instrumento de acordo com o qual ele tem sido responsável pelas, digamos, dificuldades em alcançar a configuração apropriada para este contato. 72.2 Questionador. O ritual de banimento que nós realizamos teve algum efeito na purificação do local de trabalho e exame de influências que nós não desejamos? R. Eu sou Ra. Isto está bem correto. 72.3 Questionador. Você pode me dizer o que eu posso fazer para melhorar a efetividade do ritual? R. Eu sou Ra. Não. 72.4 Questionador. Você pode me dizer o que fez com que o instrumento ficasse em uma condição próxima da inconsciência durante as últimas duas meditações anteriores a esta, ao ponto de nós a descontinuarmos? R. Eu sou Ra. Nós podemos. 72.5 Questionador. Você poderia me dizer isso? R. Eu sou Ra. A entidade que saúda este instrumento, do grupo de Orion, primeiro tentou fazer com que o complexo mente-corpo-espírito, que você pode chamar de espírito, deixasse o complexo físico de raio amarelo, na crença deludida de que ela estava se preparando para o contato com Ra. Vocês estão familiarizados com esta tática e suas consequências. O instrumento, sem pausa, ao sentir esta saudação, chamou pelo aterramento dentro do complexo físico com a requisição de que a mão fosse segurada. Assim, o maior objetivo da entidade de Orion não foi alcançado. Entretanto, ela descobriu que aqueles presentes não eram capazes de distinguir entre inconsciência com mente-corpo-espírito intacta e o estado de transe no qual o complexo mente-corpo-espírito não está presente. Portanto, ela aplicou, à máxima extensão, a saudação que causa tontura, em meditação sem proteção causou, neste instrumento, inconsciência simples como no que você chamaria de desmaio ou vertigem. A entidade de Orion consequentemente usou esta tática para impedir que o contato com Ra tivesse a oportunidade de se concretizar. 72.6 Questionador. O instrumento programou uma operação na sua mão, no próximo mês. Se uma anestesia geral for usada para criar o estado inconsciente, isto ou qualquer outro parâmetro da operação, permitirá quaisquer invasões pelas entidades de Orion. R. Eu sou Ra. É extremamente improvável devido à necessidade da intenção do complexo mente-corpo-espírito, quando deixa o complexo físico de raio amarelo, para servir ao Criador de maneira muito específica. A atitude de alguém se aproximando de tal experiência, como você descreve, não seria se aproximar do estado inconsciente com tal atitude. 72.7 Questionador. Nós temos aqui, eu acredito, um princípio muito importante com relação à lei do Uno. Você declarou que a atitude do indivíduo é de máxima importância para a entidade de Orion ser capaz de ser efetiva. Você poderia, por favor, explicar como este mecanismo trabalha com relação à lei do Uno e por que a atitude da entidade é de máxima importância e por que isto permite a ação da entidade de Orion? R. Eu sou Ra. A lei da confusão ou livre-arbítrio é totalmente soberana nos trabalhos da infinita criação. Aquilo que é desejado tem tanta intensidade de atração para o polo oposto, quanto a intensidade da intenção ou desejo. Assim, aqueles cujos desejos são superficiais ou transitórios experienciam apenas configurações efêmeras do que pode ser chamado de circunstância mágica. Há um momento decisivo, um fulcro que oscila enquanto um complexo mente-corpo-espírito sintoniza sua vontade para o serviço. Se esta vontade e desejo é por serviço a outrem, a polaridade correspondente será ativada. Na circunstância deste grupo, existem três tais vontades agindo como uma com o instrumento na, digamos, posição central de fidelidade ao serviço. Isto é como deve ser para o balanceamento do trabalho e a continuidade do contato.
Nosso complexo vibratório está centrado também nestes trabalhos e nossa vontade de servir é também de algum grau de pureza. Isto criou a atração do polo oposto que vocês experienciam. Nós podemos notar que tal configuração de livre-arbítrio, centrada no serviço a outrem, também tem o potencial para o alerta de uma grande massa de força de luz. Esta força de luz positiva, entretanto, opera também sob livre-arbítrio e deve ser invocada. Nós não poderíamos falar sobre isto e não devemos guiá-los, pois a natureza deste contato é tal que a pureza de seus livres arbítrios deve, sobre todas as coisas, ser preservada. Assim, vocês seguem seus caminhos através das experiências, descobrindo aquelas tendências que podem ser úteis. 72.8 Questionador: as entidades negativamente orientadas que nos contatam e outras neste planeta são limitadas pela primeira distorção. Elas têm obviamente sido limitadas pelo ritual de banimento recém-realizado. Você poderia descrever, com relação ao livre-arbítrio, como elas se limitam a fim de trabalharem dentro da primeira distorção e como o ritual de banimento em si funciona? Eu sou Ra. Esta questão tem diversas porções. Primeiramente, aqueles da polaridade negativa não operam com relação ao livre-arbítrio a não ser que seja necessário. Eles se chamam e infringirão sempre que acharem ser possível. Em segundo lugar, eles estão limitados pela grande lei da confusão no sentido de que, na grande maioria das vezes, eles são incapazes de entrar nesta esfera de influência planetária e são capazes de usar as janelas de distorção tempo-espaço apenas até o ponto onde há algum chamado para balancear o chamado positivo. Uma vez estando aqui, seus desejos são conquista. Em terceiro lugar, no caso deste instrumento ser permanentemente removido deste espaço-tempo, é necessário permitir que o instrumento deixe seu complexo físico de raio amarelo, de acordo com seu livre-arbítrio. Dessa forma, trapaças foram tentadas. O uso das formas de luz sendo geradas é tal que faz com que tais entidades descubram uma parede através da qual elas não podem passar. Isto é devido aos complexos de energia dos seres de luz e aspectos do Uno Infinito Criador invocado e evocado na construção da parede de luz. 72.9 Questionador: tudo o que nós experienciamos com relação a este contato, nossa distorção na direção do conhecer a fim de servir, a distorção da entidade de Orion na direção da tentativa de tentar reduzir a efetividade deste serviço, tudo isto é um resultado da primeira distorção, como eu a vejo. Ao criar uma atmosfera totalmente livre para o Criador se tornar mais conhecedor de si mesmo através da iteração de suas porções, uma com relação à outra. Minha visão está correta com relação ao que eu acabei de dizer. Eu sou Ra. Sim. 72.10 Questionador: na última sessão, você mencionou que se o instrumento usasse qualquer parte da energia vital aumentada, que ela experimenta agora, para atividade física, ela pagaria um alto preço. Você poderia me dizer a natureza daquele alto preço e por que ele seria experienciado? Eu sou Ra. O nível de energia física é uma medida da quantidade de energia disponível do complexo do corpo de um complexo mente-corpo-espírito. A medição da energia vital é uma que expressa a quantidade de energia do ser do complexo mente-corpo-espírito. Esta entidade tem grandes distorções na direção da atividade do complexo da mente, atividade do complexo do espírito e aquele grande conduíte para o Criador, a vontade. Portanto, a energia vital deste instrumento, mesmo na ausência de qualquer reserva física mensurável, é bem substancial. Entretanto, o uso desta energia de vontade, mente e espírito para as coisas do complexo físico causa uma distorção muito maior na redução da energia vital do que causaria o uso desta energia para aquelas coisas que estão nas vontades e desejos mais profundos do complexo mente-corpo-espírito. Nesta entidade, estes desejos são por serviço ao Criador. Esta entidade vê todo o serviço como serviço ao Criador e este é o porquê de nós termos alertado o grupo de apoio e ao próprio instrumento com relação a isto. Todos os serviços não são iguais. Em profundidade de distorção. O uso exagerado desta energia vital é, para ser literal, a rápida remoção da força vital. 72.11 Questionador: você mencionou que a grande quantidade de luz está disponível. Eu, ou este grupo, poderia, através de ritual apropriado, usar isto para recarregar a energia vital do instrumento. Eu sou Ra. Isto está correto.
Entretanto, nós alertamos contra qualquer trabalho que eleve qualquer personalidade, preferivelmente é bom serem meticulosos em seus trabalhos. 72.12 Questionador. Você poderia explicar o que quis dizer com elevar qualquer personalidade? R. Eu sou Ra. Dicas nós podemos oferecer. Explicação é infringimento. Nós podemos apenas pedir que vocês percebam que todos são uno. 72.13 Questionador. Nós incluímos Shin no ritual de banimento, Yodevaue tornando Yodeshinvaue. Isto é útil. R. Eu sou Ra. Isto é útil especialmente para o instrumento, cujas distorções vibram grandemente em congruência com este complexo de som vibratório. 72.14 Questionador. Nós vamos, no futuro, ter meditações em grupo, tais como nossas meditações de domingo à noite. Eu estou preocupado com proteção para o instrumento se ele for, mais uma vez, um canal nestas. Há um momento ideal ou quantidade de tempo limite para a efetividade do ritual de banimento, ou se nós continuamente, diariamente, purificarmos o local de trabalho, que nós usamos para a meditação de domingo à noite, com o ritual de banimento, isto seria eficaz por longos períodos de tempo. Ou o ritual deve ser feito imediatamente antes das meditações. R. Eu sou Ra. Sua suposição inicial está mais próxima de correta. 72.15 Questionador. Há qualquer perigo nas meditações de domingo à noite, com as precauções que nós estamos tendo, do instrumento ser levado para longe pela entidade de Orion? R. Eu sou Ra. As oportunidades para a entidade de Orion são completamente dependentes da condição de percepção e prontidão do instrumento. Nós sugeriríamos que este instrumento é ainda muito neófito para se abrir para perguntas, já que este é o formato usado por Ra. Na medida em que o instrumento crescer em percepção, esta preocupação pode se tornar desnecessária. 72.16 Questionador. É possível energizar em exagero o instrumento com transferências de energia sexual? R. Eu sou Ra. Não. 72.17 Questionador. Por que não há proteção no chão, ou no fundo, no ritual de banimento, e deveria haver? R. Eu sou Ra. Esta será a última questão completa deste trabalho. O desenvolvimento da saudação psíquica é possível apenas através dos centros de energia, começando de uma estação, que você poderia chamar de dentro do raio violeta, se movendo através do centro de energia do adepto, e, a partir dali, em direção ao alvo de oportunidade. Dependendo da natureza vibratória e propósito da saudação, seja ele positivo ou negativo, a entidade será energizada ou bloqueada da forma desejada. Nós já abordamos este instrumento em contato de banda estreita, através do raio violeta. Outros podem trespassar, através deste raio, para qualquer centro de energia. Nós, por exemplo, fazemos grande uso do centro de energia do raio azul deste instrumento, já que estamos tentando comunicar nossa distorção e entendimentos da lei do Uno. A entidade de Orion trespassa o mesmo raio violeta e se move para 2 lugares para tentar a maioria de suas oportunidades não físicas. Ela ativa o centro de energia do raio verde enquanto bloqueia, além disso, o centro de energia de raio índigo. Esta combinação causa confusão no instrumento e subsequente atividade exagerada, em proporções imprudentes, em trabalhos do complexo físico. Ela simplesmente busca as distorções pré-encarnatórias programadas e desenvolvidas em estado encarnatório. As energias da própria vida, sendo o Uno infinito criador, fluem a partir do polo sul do corpo, visto em sua forma magnética. Assim, apenas o Criador pode, através dos pés, entrar no casulo de energia do corpo para qualquer efeito. Os efeitos do adepto são aqueles a partir da direção de cima e assim, a construção da parede de luz é bem oportuna. Podemos perguntar se há quaisquer questões breves neste momento. 72.18 Questionador. Eu apenas perguntaria se há algo que nós possamos fazer para tornar o instrumento mais confortável ou melhorar o contato. R. Eu sou Ra. Este instrumento tem alguma distorção aumentada na região do pescoço. Alguma atenção aqui pode prover um conforto maior. Tudo está bem, meus amigos. O autodomínio e a paciência observadas por Ra são louváveis. Continuem neste perfeccionismo de propósito e cuidado,
pois as configurações apropriadas para contato e nossa continuidade de contato continuarão a ser possíveis. Isto é aceitável para nós. Eu sou Ra. Eu os deixo, meus amigos, se glorificando no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Infinito Criador. Adonai. Seção 73. 21 de outubro, 1981. 73.0R. Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. 73.1 Questionador. Você poderia me dar uma indicação da condição do instrumento? R. Eu sou Ra. Ele está como previamente declarado com a exceção do nível de energia vital, que está distorcido mais proximamente na direção daquilo que é normal para esta entidade. 73.2 Questionador. O ritual de banimento que nós realizamos tem sido útil para este contato? R. Eu sou Ra. O ritual descrito tem ganhado com cada trabalho, tornando eficaz a pureza de contato necessária para não apenas o contato de Ra, mas para qualquer trabalho do adepto. 73.3 Questionador. Obrigado. Nós gostaríamos de agradecer Ra neste momento pela oportunidade de nos dispor ao serviço àqueles nesta esfera que gostariam de ter a informação que nós ganhamos aqui neste. Você declarou que o livre-arbítrio, centrado no serviço a outrem, tem o potencial de alertar uma grande massa de força de luz. Eu suponho que o mesmo é precisamente verdade para a polaridade do serviço a si. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está incorreto, mas apenas sutilmente. Na invocação e evocação do que pode ser chamado de entidades ou qualidades negativas, a expressão alerta o equivalente positivamente orientado. Entretanto, aqueles no caminho do serviço a outrem esperam ser chamados e podem apenas enviar amor. 73.4 Questionador. Onde eu estava tentando chegar era que esse alerta da força da luz é, como eu vejo isso, um processo que deve ser totalmente uma função do livre-arbítrio, como você diz, e na medida em que o desejo, a vontade e a pureza do desejo do adepto, ou operador, aumenta, o alerta da força da luz aumenta. Isto é assim para ambos os potenciais positivo e negativo e eu estou correto nessa declaração. R. Eu sou Ra. Para evitar a confusão, nós vamos simplesmente reformular, por clareza, sua correta suposição. Aqueles que estão no caminho do serviço a outrem podem chamar pela força da luz em proporção direta à força e à pureza de suas vontades de servirem. Aqueles no caminho do serviço a si podem chamar a força da escuridão em proporção direta à força e à pureza de suas vontades de servirem. 73.5 Questionador. Eu indubitavelmente cometerei muitos erros em minhas declarações hoje, porque o que eu farei é tentar adivinhar como isto funciona e deixarei você me corrigir. Ao considerar o exercício do pilar do meio, eu achei que estivesse errado, no sentido de que o adepto vê ou visualiza a luz se movendo para baixo do chakra da coroa até os pés. Ra declarou que o Criador entra a partir dos pés e se move para cima, e que esta luz espiralante entra a partir dos pés e se move para cima. Parece-me que um adepto alertando a força da luz, ao visualizar o uso disto, a visualizaria entrando na direção dos pés e energizando primeiro o centro de energia vermelho e se movendo para cima, através dos centros de energia, desta forma. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Não. 73.6 Questionador. Você poderia me dizer como eu estou errado nesta declaração? R. Eu sou Ra. Sim. 73.7 Questionador. Você faria isso por favor? R. Eu sou Ra. Há dois conceitos com os quais você lida. O primeiro é o grande caminho do desenvolvimento da luz na mente corpo-espírito microcósmica. Pressupõe-se que um adepto terá seus centros de energia funcionando suavemente e de forma balanceada, a seu melhor esforço, antes de um trabalho mágico. Todos os trabalhos mágicos são baseados em evocação e ou invocação. A primeira invocação de qualquer trabalho mágico é aquela invocação da personalidade mágica, como vocês estão familiarizados com este termo. No trabalho do qual você fala, a primeira estação é o início da invocação desta personalidade mágica, que é invocada pelo movimento de se colocar alguma vestimenta. Já que vocês não têm um item de vestimenta ou talismã, o gesto que vocês fizeram é apropriado.
A segunda estação é a evocação da grande cruz da vida. Esta é uma extensão da personalidade mágica se tornar o Criador. Novamente, todas as invocações e evocações são realizadas através do centro de energia violeta. Isto pode, então, ser continuado na direção de qualquer centro de energia que se deseja usar. 73.8 Questionador. Então você falaria sobre a diferença entre a luz espiralante que entra através dos pés e a luz invocada através do chakra da coroa. R. Eu sou Ra. A ação da luz espiralante para cima, atraída pela vontade de se encontrar a luz interior do Uno Infinito Criador, pode ser comparada à batida do coração e ao movimento dos músculos em torno dos pulmões e todas as outras funções do sistema nervoso parasimpático. A chamada do adepto pode ser comparada àquelas ações nervosas e musculares sobre as quais o complexo mente-corpo-espírito tem controle consciente. 73.9 Questionador. Anteriormente, você declarou, eu acredito que estou correto ao dizer isso, que onde as duas direções se encontram, tem-se uma medida, digamos, do desenvolvimento de qualquer complexo mente-corpo-espírito em particular. Estou correto? R. Eu sou Ra. Isto está correto. 73.10 Questionador. Ao invocar a luz alertada, então, me pareceria que a visualização da invocação seria dependente de qual seria o uso da luz. O uso poderia ser para a cura, poderia ser para a comunicação ou ele poderia ser para a percepção geral, podemos dizer, da criação e do Criador. Você poderia, por favor, falar sobre este processo e minha exatidão ao fazer esta suposição? R. Eu sou Ra. Nós ofereceremos alguns pensamentos, apesar de ser duvidoso que nós pudéssemos exaurir este assunto. Cada visualização, sem importar o ponto do trabalho, começa com algum trabalho dentro do raio índigo. Como você pode estar ciente, o ritual que vocês iniciaram está trabalhando completamente dentro do raio índigo. Isto está bem, pois ele é o portal. A partir deste início, a luz pode ser invocada para a comunicação ou para a cura. Você pode notar que, no ritual que nós oferecemos a vocês para iniciar apropriadamente os trabalhos com Ra, o primeiro foco é sobre o Criador. Nós poderíamos ainda notar um ponto que é tanto sutil como de algum interesse. A luz espiralante para cima, desenvolvida em seu caminho pela vontade, e finalmente atingindo um alto lugar de encontro com o fogo interior do Uno Criador, é ainda apenas preparação para o trabalho sobre a mente-corpo-espírito, que pode ser feito pelo adepto. Há alguma cristalização dos centros de energia usados durante cada trabalho, de forma que o mago se torna mais e mais aquilo que ele busca. Mais importantemente, o análogo da mente-corpo-espírito em tempo e espaço, que é evocado como a personalidade mágica, tem sua única oportunidade de ganhar rapidamente a partir da experiência da ação catalítica disponível para a mente-corpo-espírito em espaço-tempo de terceira densidade. Assim, o adepto está auxiliando grandemente o Criador, pela oferta de grande catálise a uma porção maior da criação, que está identificada como a totalidade da mente-corpo-espírito de uma entidade. 73.11 Questionador. Desejo e vontade são fatores-chave no processo. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Nós adicionaríamos uma qualidade. Na personalidade mágica, desejo, vontade e polaridade são as chaves. 73.12 Questionador. Eu iria então supor que os muitos, assim chamados, evangelistas, que nós temos em nossa sociedade no presente, muitos têm grande desejo e uma vontade muito grande, e possivelmente grande polaridade. Parece-me que, em alguns casos, há uma falta de informação, ou percepção, que cria um trabalho menos que efetivo no sentido mágico. Estou correto nesta análise? R. Eu sou Ra. Você está parcialmente correto. Ao examinar a polaridade de um trabalho de serviço a outrem, o livre-arbítrio deve ser visto como soberano. Aquelas entidades, das quais você fala, estão tentando gerar mudanças positivas na consciência, enquanto limitam o livre-arbítrio. Isto causa o bloqueio da natureza mágica do trabalho, exceto naqueles casos onde uma entidade deseja livremente aceitar o trabalho do evangelista, como você o chamou. 73.13 Questionador. Qual era a orientação com relação a este tipo de comunicação para aquele conhecido como Jesus de Nazaré? R. Eu sou Ra. Você deve ter lido alguns trabalhos desta entidade.
Ela se ofereceu como professor àqueles complexos mente-corpo-espírito que se reuniam para escutar e, mesmo então, falava como através de um véu, de forma a deixar espaço para aqueles que não desejavam escutar. Quando esta entidade era solicitada para a cura, ela frequentemente o fazia, sempre finalizando o trabalho com duas admonições: primeiramente, que a entidade curada foi curada por sua fé, ou seja, sua habilidade de permitir e aceitar mudanças através do raio violeta para o portal da energia inteligente. Em segundo lugar, dizendo sempre: não diga a ninguém. Estes são os trabalhos que tentaram uma qualidade máxima de livre-arbítrio enquanto mantendo fidelidade à pureza positiva do trabalho. 73.14 Questionador: uma observação do trabalho em si, por outra entidade, me pareceria uma limitação parcial do livre-arbítrio, no sentido de que uma ocorrência aparentemente mágica ocorreu como um resultado do trabalho de um adepto. Isto poderia ser estendido para qualquer fenômeno que não seja normalmente aceitável. Você poderia falar sobre este paradoxo, que é imediatamente o problema para qualquer um realizando cura. Eu sou Ra. Nós somos humildes mensageiros da lei do Uno. Para nós, não há paradoxos. Os trabalhos que parecem mágicos e, portanto, parecem infringir sobre o livre-arbítrio, não o fazem em si mesmos, pois as distorções de percepção são tantas quantas as testemunhas e cada testemunha vê o que ela deseja ver. Infringimento sobre o livre-arbítrio ocorre, nesta circunstância, apenas se a entidade realizando o trabalho atribui a autoria deste evento a si mesma ou às suas próprias habilidades. Aqueles que declaram que nenhum trabalho vem deles, mas apenas através deles, estão infringindo sobre o livre-arbítrio. Ra quis dizer não estão infringindo sobre o livre-arbítrio. Veja a próxima pergunta e resposta. 73.15 Questionador: você disse que se a entidade diz que nenhum trabalho vem dela, mas apenas através dela, ela também está infringindo. Isto está correto. Eu sou Ra. Isto está incorreto. Nós dissemos que neste evento não há infringimento. 73.16 Questionador: aquele conhecido como Jesus acumulou 12 discípulos. Qual era seu propósito ao ter estes discípulos com ele? Eu sou Ra. Qual é o propósito de ensinar aprendendo se não houver aprendizes professores? Aqueles atraídos a esta entidade foram aceitos por esta entidade sem consideração por qualquer resultado. Esta entidade aceitou a honra dever colocada sobre si por sua natureza e seu sentido de que falar era sua missão. 73.17 Questionador: no exercício do fogo então, eu suponho que o curandeiro trabalharia com a mesma energia, que nós falamos a respeito, entrando através do chakra da coroa. Isto está correto. Eu sou Ra. Isto está correto com alguma anotação adicional necessária para seu pensamento ao continuar nesta linha de estudo. Quando a personalidade mágica tiver se assentado no centro de energia de raio verde para trabalho de cura, a energia então pode ser vista como sendo o centro cristalino, através do qual a energia corpórea é canalizada. Assim, esta forma em particular de cura usa tanto a energia do adepto quanto a energia da luz espiralante para cima. Na medida em que o centro do raio verde se torna mais brilhante, e nós notaríamos que este brilho não significa ativação exagerada, mas sim cristalização, a energia do centro do raio verde do complexo do corpo se espirala duas vezes, primeiramente, no sentido horário a partir do centro de energia do raio verde em direção ao ombro direito, através da cabeça, do cotovelo direito, abaixo através do plexo solar, e até a mão esquerda. Isto varre toda a energia do complexo do corpo para um canal, que então rotaciona o grande círculo no sentido horário novamente, a partir da direita. Nós corrigimos o instrumento, a partir da esquerda, para os pés, para a mão direita, para a coroa, para a mão esquerda, e assim em diante. Assim, a energia corpórea entrante, cristalizada, regularizada e canalizada pela personalidade do adepto, alcançando o centro de energia do raio verde, pode então derramar as energias combinadas do adepto que está encarnado, assim oferecendo o serviço de cura a uma entidade requerendo este serviço. Esta situação básica também é efetivada quando há uma entidade que está trabalhando, através de um médium, para curar. 73.18 Questionador: você poderia me dizer como esta transferência de luz, eu acredito que seria isso, afetaria o paciente a ser curado? Eu sou Ra. O efeito é aquele de polarização.
A entidade pode ou não aceitar algum percentual desta energia vital polarizada que está sendo oferecida. Na ocasião da colocação das mãos, esta energia é mais especificamente canalizada e a oportunidade para aceitação desta energia, similarmente mais específica. Pode ser visto que o efeito da Câmara do Rei não é tentado nesta forma de trabalho, mas sim a adição a alguém, cujas energias estão baixas, de uma oportunidade para o desenvolvimento dessas energias. Muitas de suas distorções, chamadas de doenças, podem ser auxiliadas por tais meios. 73.19 Questionador: eu farei uma declaração geral que você pode corrigir. A forma que eu vejo o cenário geral do curandeiro e do paciente é que aquele a ser curado tem, devido a um bloqueio em um dos centros de energia ou mais, mas nós consideraremos apenas um problema em particular. Por causa deste bloqueio do centro de energia, a luz espiralante para cima, que cria um dos 7 corpos, foi bloqueada para a manutenção daquele corpo, e isto resultou em uma distorção na perfeição daquele corpo, que nós chamamos de doença ou anomalia corpórea que é imperfeita. O curandeiro, tendo apropriadamente configurado seus centros de energia, é capaz de canalizar luz, a luz derramante para baixo, com sua situação de energia apropriadamente configurada, aquele a ser curado. Se aquele a ser curado tem a configuração mental de aceitação desta luz, a luz então entra no complexo físico e reconfigura a distorção que foi criada pelo bloqueio original. Estou certo de ter cometido alguns erros nisso. Você poderia por favor corrigi-los? R. Eu sou Ra. Seus erros foram pequenos. Nós não tentaríamos, nesse momento, uma grande quantidade de refinamento desta declaração, pois há material preliminar que indubitavelmente se apresentará. Nós podemos dizer que existem várias formas de cura. Em muitas, apenas a energia do adepto é usada. No exercício do fogo, alguma energia do complexo físico também é canalizada. Nós podemos ainda notar que, quando aquele desejando ser curado, apesar de sincero, permanece doente, como vocês chamam esta distorção. Você pode considerar escolhas pré-encarnatórias e seu melhor auxílio, útil para tal entidade, pode ser a sugestão de que ela medite sobre os usos afirmativos de quaisquer imitações que ela possa experienciar. Nós também notaríamos que, nestes casos, os trabalhos de raio índigo são, com frequência, úteis. Outras, além destas notas, nós não desejamos comentar mais sobre sua declaração, neste trabalho. 73.20 Questionador: me parece que a coisa de mais importância, para aqueles no caminho do serviço a outrem, é o desenvolvimento de uma atitude que eu posso apenas descrever como vibração. Esta atitude seria desenvolvida através da meditação, do ritual, e do desenvolvimento da apreciação da criação ou do Criador, que resulta em um estado mental que pode apenas ser expresso por mim como um aumento na vibração ou unicidade com tudo. Você poderia expandir e corrigir esta declaração. R. Eu sou Ra. Nós não corrigiremos esta declaração, mas expandiremos com a sugestão de que, aquelas qualidades, você pode acrescentar o viver do dia a dia e do momento a momento, pois o verdadeiro adepto vive mais e mais como ele é. 73.21 Questionador: obrigado. Você poderia me dizer o número de transferências de energia possíveis entre dois ou mais complexos mente-corpo-espírito? É muito grande, ou existem poucas? R. Eu sou Ra. O número é infinito, pois não é cada complexo mente-corpo-espírito único. 73.22 Questionador: você poderia definir esta declaração transferência de energia entre dois complexos mente-corpo-espírito? R. Eu sou Ra. Esta será a última questão completa deste trabalho. Esta entidade ainda tem energia transferida disponível, mas nós encontramos distorções rapidamente crescentes na direção da dor no pescoço, da área dorsal, e dos pulsos e apêndices manuais. A transferência de energia física pode ser feita de inúmeras formas. Nós daremos 2 exemplos. Cada um começa com algum tipo de sentido do self como criador ou de alguma forma, a personalidade mágica sendo evocada. Isto pode ser feito consciente ou inconscientemente. Primeiramente, aquele exercício, do qual nós falamos, chamado de exercício do fogo, isto é, apesar da transferência de energia física, não é aquela que está profundamente envolvida nas combinações do complexo do corpo. Dessa maneira, a transferência é sutil e cada transferência única no que é oferecido e no que é aceito.
Neste ponto, nós podemos notar que esta é a causa para a lista infinita de possíveis transferências de energia. A segunda transferência de energia, da qual nós falaríamos, é a transferência de energia sexual. Isto ocorre em um nível não mágico em todas aquelas entidades que vibram em raio verde ativo. É possível, como no caso deste instrumento, que se dedica em serviço ao Uno Infinito Criador, refinar ainda mais essa transferência de energia. Quando o outro Self também se dedica em serviço ao Uno Infinito Criador, a transferência é duplicada. Então, a quantidade de energia transferida é dependente apenas da quantidade de energia sexual polarizada criada e liberada. Existem refinamentos deste ponto em diante que levam ao domínio da alta magia sexual. No domínio dos corpos mentais, existem variações de energia mental transferida. Isto é, novamente, dependente do conhecimento buscado e do conhecimento oferecido. A transferência de energia mental mais comum é aquela do professor e do pupilo. A quantidade de energia é dependente da qualidade de sua oferta, por parte do professor, com relação à pureza do desejo de servir e da qualidade da informação oferecida e, por parte do estudante, da pureza do desejo de aprender e da qualidade do complexo vibratório da mente que recebe conhecimento. Outra forma de transferência de energia mental é aquela do ouvinte e do orador. Quando o orador está experienciando distorções do complexo mental emocional na direção da angústia, sofrimento ou outra dor mental, a partir do que nós dissemos anteriormente, você pode talvez acumular conhecimento das variações possíveis nesta transferência. As transferências de energia espiritual estão no coração de todas as transferências de energia, já que o conhecimento do Self e do outro Self como Criador é soberano, e este é o trabalho espiritual. As variedades da transferência de energia espiritual incluem aquelas coisas das quais nós falamos neste dia, quando falamos do assunto do adepto. Existem quaisquer questões breves antes de deixarmos este trabalho? 73.23 Questionador. Apenas se há algo que nós possamos fazer para melhorar o conforto do instrumento ou do contato. E em segundo lugar, há algo que você deseja que não seja publicado na sessão de hoje. R. Eu sou Ra. Nós chamamos suas atenções para 2 itens. Primeiramente, é bom que a vela, que espirala 10 graus a cada trabalho, nunca seja permitida se queimar de forma irregular, pois isto causaria desequilíbrio no alinhamento dos acessórios em seus papéis como protetores deste instrumento. Em segundo lugar, nós poderíamos sugerir atenção à área do pescoço, de forma que o travesseiro, sobre o qual ele se apoia, fique mais confortável. Esta dificuldade tem reduzido muitos trabalhos. Nós os agradecemos, meus amigos, pois suas conscienciosidades e suas meticulosidades com relação a estes acessórios parecem aumentar na medida em que nossos trabalhos prosseguem. Em segundo lugar, suas decisões são totalmente suas próprias com relação a qual material vocês desejam que seja publicado deste trabalho. Eu sou Ra. Eu os deixo glorificando no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Infinito Criador. Adonai. Seção 74. 28 de outubro, 1981. 74.0 R. Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. 74.1 Questionador. Você poderia primeiro me dar a condição do instrumento? R. Eu sou Ra. Ele está como previamente declarado. 74.2 Questionador. Antes de abordar material novo, na última sessão parece ter havido um pequeno erro que eu então corrigi, que tem a ver com a declaração, nenhum trabalho vem dele, mas apenas através dele. Isto foi um erro na transmissão. Ou o que causou esse problema? R. Eu sou Ra. Este instrumento, enquanto plenamente aberto ao nosso contato de banda estreita, às vezes experiencia um fortalecimento repentino da distorção que vocês chamam de dor. Isto enfraquece o contato momentaneamente. Este tipo de distorção aumentada tem ocorrido no complexo corpóreo deste instrumento com mais frequência no período de tempo que você pode nomear de quinzena anterior. Apesar de não ser normalmente um fenômeno que causa dificuldades na transmissão, ele causou 2 vezes no trabalho anterior. Ambas as vezes foi necessário corrigir ou retificar o contato. 74.3 Questionador. Você poderia, por favor, descrever o estado de transe,
pois eu estou um pouco confuso com relação a como, quando em transe, a dor pode afetar o instrumento, já que eu tinha a opinião de que não haveria sensação de dor do complexo físico no estado de transe. R. Eu sou Ra. Isto está correto. O instrumento não tem percepção desta ou de outras sensações. Entretanto, nós de Ra usamos o complexo físico ativado em raio amarelo como um canal através do qual falar. Já que o complexo mente-corpo-espírito do instrumento deixa seu casulo físico sob nossa guarda, ele é finamente ajustado para nosso contato. Entretanto, a distorção que vocês chamam de dor, quando suficientemente severa, mitiga contra o contato apropriado. Quando a distorção aumentada é violenta, pode fazer com que a sintonia do canal oscile. Esta sintonia deve então ser corrigida, o que nós podemos fazer já que o instrumento nos oferece esta oportunidade livremente. 74.4 Questionador. Em uma sessão anterior, houve uma pergunta sobre a mente arquetípica que não foi completamente respondida. Eu gostaria de continuar com a resposta àquela pergunta. Você poderia continuar com ela, ou seria necessário que eu lesse a pergunta inteira novamente? R. Eu sou Ra. Como uma prática geral, é bom vibrar a questão no mesmo espaço-tempo que a resposta é desejada. Entretanto, neste caso, é aceitável para nós que uma nota seja inserida neste ponto, em sua gravação destes complexos de sons vibratórios, se referindo à localidade da questão nos trabalhos prévios. A questão, apesar de atenciosa, é em certo grau deficiente de percepção da natureza da mente arquetípica. Nós não podemos ensinar a aprender por mais ninguém a extensão de que nós nos tornamos aprendizes professores. Portanto, nós faremos algumas notações gerais sobre este assunto interessante e permitiremos que o questionador considere e refine mais quaisquer questões. A mente arquetípica pode ser definida como aquela mente que é peculiar ao logos desta esfera planetária. Dessa forma, diferente da grande mente do todo cósmica, ela contém um material que agrada ao logos oferecer como refinamentos do grande estado do ser cósmico. A mente arquetípica, então, é aquela que contém todas as facetas que podem afetar mente ou experiência. O mago foi nomeado como um arquétipo significante. Entretanto, não foi reconhecido que esta porção da mente arquetípica representa não uma porção do subconsciente profundo, mas a mente consciente, mais especificamente, a vontade. O arquétipo chamado por alguns de alta sacerdotisa, então, é a faculdade intuitiva ou subconsciente correspondente. Deixe-nos observar a entidade como ela é em relação à mente arquetípica. Você pode considerar as possibilidades de utilização das. Esta questão foi perguntada na sessão 67. Correspondências entre a mente corpo-espírito no microcosmo e a mente corpo-espírito arquetípica se aproximando do Criador. Por exemplo, em seu ritual realizado para purificar este local, você usou o termo Veagebura. É uma suposição correta que está uma porção ou aspecto do Uno Infinito Criador. Entretanto, existem várias correspondências com a mente arquetípica que pode ser mais e mais refinada pelo adepto. Veagebura é a correspondência de Michael, de Marte, do positivo, da masculinidade. Veagedula tem correspondências com Júpiter, com feminilidade, com o negativo, com aquela porção da árvore da vida que diz respeito a Auriel. Nós poderíamos seguir adiante com mais e mais refinamentos destas duas entradas para a mente arquetípica. Nós poderíamos discutir correspondências com cores, relacionamentos com outros arquétipos e assim por diante. Este é o trabalho do adepto, não do professor-aprendiz. Nós podemos apenas sugerir que há sistemas de estudo que podem ser endereçados aos aspectos da mente arquetípica, e está bem escolher um e estudá-lo cuidadosamente. É melhor ainda se o adepto vai além de qualquer coisa que tenha sido escrita e faz tais correspondências, de forma que o arquétipo possa ser ordenado conforme sua vontade. 74.5 Questionador. Eu tenho uma questão aqui que eu responderei e deixarei você corrigir. Eu vejo que as disciplinas da personalidade alimentam o centro de energia de raio índigo e afetam o poder do mago branco pelo desbloqueio dos centros de energia mais baixos e permitindo que um livre fluxo da luz espiralante para cima alcance o centro índigo. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Não. 74.6 Questionador. Você poderia por favor me corrigir? R. Eu sou Ra. O centro índigo é, de fato, o mais importante para o trabalho do adepto.
Entretanto, ele não pode, não importa o quanto cristalizado, corrigir, de qualquer forma que seja, desequilíbrios ou bloqueios em quaisquer outros centros de energia. Eles devem precisar serem limpos em série, a partir do vermelho, para cima. 74.7 Questionador: eu não estou certo de ter entendido isso. A pergunta é como as disciplinas da personalidade alimentam o centro de energia do raio índigo e afetam o poder do mago branco. Esta pergunta faz sentido. R. Eu sou Ra. Sim. 74.8 Questionador: você a responderia, por favor. R. Eu sou Ra. Nós ficaríamos felizes em responder a esta questão. Nós entendemos a questão anterior como sendo de outra importância. O raio índigo é o raio do adepto. Uma grande quantidade da resposta que você busca está nesta sentença. Há uma identificação entre a cristalização deste centro de energia e o progresso do trabalho da mente-corpo-espírito, na medida em que ela transcende o balanceamento em espaço-tempo e entra nos domínios combinados do espaço-tempo e tempo-espaço. 74.9 Questionador: deixe-me ver se eu tenho uma opinião errada aqui do efeito das disciplinas da personalidade. Eu estava supondo que uma disciplina da personalidade para, digamos, ter uma atitude balanceada na direção de uma entidade companheira única, iria apropriadamente impar e balancear, até certa extensão, o centro de energia do raio laranja. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Nós não podemos dizer que você fala incorretamente, mas meramente menos que completamente. A personalidade disciplinada, quando perante um outro self, tem todos os centros balanceados de acordo com seu equilíbrio único. Dessa maneira, o outro self se olha em um espelho, vendo a si mesmo. 74.10 Questionador: agora, as disciplinas da personalidade eu vejo como o trabalho supremo de qualquer um que tenha se tornado consciente do processo de evolução. Estou correto nesta declaração? R. Eu sou Ra. Bem. 74.11 Questionador: agora, onde eu estou tentando chegar é como estas disciplinas afetam os centros de energia e o poder, digamos, do mago branco. Você poderia me dizer como isso funciona? R. Eu sou Ra. O coração da disciplina da personalidade tem 3 partes. 1. Conheça a si mesmo. 2. Aceite a si mesmo. 3. Se torne o Criador. O terceiro passo é aquele passo que, quando concluído, o transforma no mais humilde servo de todos, transparente em personalidade e completamente capaz de conhecer e aceitar outros selves. Em relação à busca do trabalho mágico, a disciplina continuada da personalidade envolve o adepto no conhecimento de si mesmo, aceitação de si mesmo, e dessa maneira, limpando o caminho na direção do grande portal índigo para o Criador. Se tornar o Criador é se tornar tudo o que existe. Há então nenhuma personalidade no sentido com relação ao qual o adepto inicia seu aprender ensinando. Na medida em que a consciência do raio índigo se torna mais cristalina, mais trabalho pode ser feito, mais pode ser expresso a partir da infinidade inteligente. 74.12 Questionador: você declarou que um trabalho de serviço a outrem tem o potencial de alertar uma grande massa de força de luz. Você poderia descrever exatamente como isto funciona e quais os usos disso seriam? R. Eu sou Ra. Existem complexos de som vibratórios que atuam bem como a descagem de seu telefone. Quando eles são apropriadamente vibrados, acompanhados com vontade e concentração, é como se muitos sobre seus planos metafísicos, ou interiores, recebessem uma ligação telefônica. Esta ligação eles atendem através da atenção a seu trabalho. 74.13 Questionador: existem muitos desses. Aqueles mais óbvios, em nossa sociedade, são aqueles usados na igreja ao invés daqueles usados pelo adepto mágico. Qual é a diferença do efeito daqueles usados, digamos, na igreja, em nossas diversas igrejas, e aqueles encantamentos mágicos específicos usados pelo adepto? R. Eu sou Ra. Se todos, em suas igrejas, fossem adeptos conscientemente cheios de vontade, de busca, de concentração, de conhecimento consciente do chamado, não haveria diferença. A eficácia do chamado é uma função das qualidades mágicas daqueles que chamam, ou seja, seus desejos de buscarem o estado alterado de consciência desejado.
74.14 Questionador. Para a seleção do ritual protetor, nós finalmente concordamos sobre o ritual de banimento do pentagrama menor. Eu suponho que estes complexos de som vibratórios são do tipo que você fala para o alerta daqueles nos planos interiores. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 74.15 Questionador. Se nós tivéssemos construído um ritual por nós mesmos, com palavras usadas pela primeira vez na sequência de proteção, qual teria sido a eficácia relativa disto com relação ao ritual que nós escolhemos? R. Eu sou Ra. Seria menor. Ao construir um ritual, é bom estudar o corpo do trabalho escrito que está disponível, para nomes de poder positivo, ou de serviço a outrem, disponíveis. 74.16 Questionador. Eu farei uma analogia entre a altura do toque do telefone ao usar o ritual e a eficácia dos praticantes usando o ritual. Agora, eu vejo diversas coisas afetando a eficácia do ritual. Primeira, o desejo dos praticantes de servir, suas habilidades para invocarem a personalidade mágica, suas habilidades de visualizarem enquanto executam o ritual, e deixe-me perguntar com relação à relativa importância destes itens e como cada um pode ser intensificado. R. Eu sou Ra. Esta questão se aproxima da especificidade em exagero. É muito importante para o adepto sentir seu próprio crescimento como professor-estudante. Nós podemos apenas dizer que você corretamente conjeturou a importância suprema da personalidade mágica. Este é um estudo em si mesmo. Com a vontade emocional apropriada, polaridade e pureza, trabalho pode ser feito com ou sem os complexos de som vibratórios apropriados. Entretanto, não há necessidade de um instrumento sem corte quando o escapelo está disponível. 74.17 Questionador. Eu suponho que a razão pela qual os rituais, que têm sido usados anteriormente, têm efeito é que estas palavras construíram uma tendência em consciência daqueles que já trabalharam nestas áreas, de forma que aqueles, que são da distorção de mente que nós buscamos, responderão à impressão em consciência destas séries de palavras. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está, a uma grande extensão, correto. A exceção é que o som de algumas vogais do que vocês chamam de seu hebraico e algumas do que vocês chamam de seu sânscrito. Estes complexos de som vibratórios têm poder à frente do tempo e espaço e representam configurações de luz que construíram tudo o que existe. 74.18 Questionador. Por que estes sons têm esta propriedade? R. Eu sou Ra. A correspondência em complexo vibratório é matemática. Neste momento, nós temos energia transferida suficiente para uma questão completa. 74.19 Questionador. Como os usuários destes sons, sânscrito e hebraico, determinaram o que estes sons eram? R. Eu sou Ra. No caso do hebraico, aquela entidade conhecida como Yahvé auxiliou este conhecimento através da impressão sobre o material de código genético que se tornou linguagem, como vocês a chamam. No caso do sânscrito, as vibrações de som são puras devido à falta do que vocês chamam de um alfabeto, ou nomeação de letras, prévio. Assim, os complexos de som vibratórios pareciam cair no lugar como se viessem do logos. Esta era uma situação ou processo mais, digamos, natural ou sem auxílio. Nós iríamos, neste momento, fazer uma nota sobre o incidente no trabalho anterior, onde nosso contato foi incorretamente colocado por um curto período e foi então corrigido. No exercício do fogo, você pode ver a espiral inicial horária a partir do centro de energia de raio verde, através dos ombros e cabeça, então através dos cotovelos, então para a mão esquerda. O canal foi corrigido antes do restante desta resposta estar completo. Há alguma questão breve neste momento? 74.20 Questionador. Há algo que nós possamos fazer para tornar o instrumento mais confortável ou melhorar o contato? R. Eu sou Ra. Tudo está bem. O instrumento continua com alguma dor, como vocês chamam esta distorção. A área do pescoço permanece muito distorcida apesar das mudanças terem sido, a um pequeno grau, úteis. Os alinhamentos estão bons. Nós os deixaríamos agora, meus amigos, no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se glorificando e se regozijando no poder e na paz do Uno Infinito Criador. Adonai.
Seção 75. 31 de outubro, 1981. 75.0R. Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. 75.1 Questionador. Você poderia me dar primeiro a condição do instrumento? R. Eu sou Ra. Ele está como previamente declarado, com uma ligeira redução da reserva de energia vital, devido a distorções mentais e emocionais com relação ao que você chama de futuro. 75.2 Questionador. Eu achei que esta sessão era aconselhável antes do instrumento ter sua experiência no hospital. Ela desejou fazer algumas perguntas, se possível, sobre estas. Primeiro, há alguma coisa que o instrumento ou nós possamos fazer para melhorar a experiência no hospital ou para ajudar o instrumento de qualquer maneira com relação a isto? R. Eu sou Ra. Sim. Existem maneiras de auxiliar o estado mental e emocional desta entidade, com a notação de que isto é apenas para esta entidade ou para alguma com distorções similares. Há também uma coisa geral que pode ser realizada para melhorar a localidade que é chamada de hospital. O primeiro auxílio tem a ver com a vibração do ritual com o qual esta entidade é mais familiar e que esta entidade tem usado há muito para distorcer sua percepção do Uno Infinito Criador. Esta é uma coisa útil em qualquer ponto do período diurno, mas é especialmente útil na medida em que o seu corpo solar se remove de sua vista local. A melhoria geral do lugar de realização do ritual de purificação de local é conhecido. Nós podemos notar que as distorções na direção do amor, como vocês chamam este complexo espiritual emocional, que é sentido por cada um, por essa entidade, será útil, quer isto seja expresso ou não manifestado, já que não há proteção maior que o amor. 75.3 Questionador. Você quer dizer que teria valor realizar o ritual de banimento do pentagrama menor no quarto em que ela ocupará, no hospital? R. Eu sou Ra. Isto está correto. 75.4 Questionador. Eu estava pensando sobre a sala de cirurgia. Isso pode ser muito difícil. Isso seria útil lá. R. Eu sou Ra. Isto está correto. Nós podemos notar que é sempre útil, portanto, não é fácil postular uma questão na qual você não receberia a resposta que nós oferecemos. Isto não indica que é essencial purificar um local. O poder de visualização pode auxiliar em seu apoio onde você não pode penetrar em sua forma física. 75.5 Questionador. Eu vejo a forma de fazer isso como uma visualização da sala de cirurgia e uma visualização de nós três realizando o ritual de banimento na sala, como nós o realizamos em outro local. Este é o procedimento correto. R. Eu sou Ra. Este é um método correto de se alcançar sua configuração desejada. 75.6 Questionador. Há algum método melhor que esse? R. Eu sou Ra. Há métodos melhores para aqueles mais experientes. Para este grupo, este método está bom. 75.7 Questionador. Eu presumiria que aqueles mais experientes deixariam seus corpos físicos e, no outro corpo, entrariam na sala e praticariam um ritual de banimento. Isto é o que você quer dizer. R. Eu sou Ra. Isto está correto. 75.8 Questionador. O instrumento gostaria de saber se ela pode meditar no hospital sem ninguém segurar sua mão e se esta seria uma prática segura. R. Eu sou Ra. Nós podemos sugerir que o instrumento pode rezar com segurança, mas meditar apenas com a proteção tátil de outra entidade. 75.9 Questionador. O instrumento gostaria de saber o que ela pode fazer para melhorar a condição de suas costas, já que ela fala que isso poderia ser um problema para a operação. R. Eu sou Ra. Na medida em que examinamos o complexo físico, nós encontramos diversos fatores contribuindo para a distorção geral experienciada pelo instrumento. Duas destas distorções foram diagnosticadas, uma não, nem a entidade desejaria aceitar os químicos suficientes para causar cessação desta distorção, que vocês chamam de dor. No geral, nós podemos dizer que a única modalidade, endereçando a si mesmo especificamente a todas as três distorções contribuintes, que não está agora sendo usada, é aquela da água morna que é movida com força gentil repetidamente contra o complexo físico inteiro, enquanto o veículo físico está sentado. Isto seria de algum auxílio se praticado diariamente após o período de exercício.
75.10 Questionador. O exercício do fogo, que acabamos de realizar antes da sessão, ajudou o instrumento. R. Eu sou Ra. Houve algum ligeiro auxílio físico para o instrumento. Isto se aumentará na medida em que o praticante aprende e ensina sua arte de cura. Além disso, a distorção no complexo mental-emocional que alimenta a energia vital na direção do conforto, devido ao apoio que tende a aumentar o nível de energia vital, já que esta entidade é um instrumento sensível. 75.11 Questionador. O exercício do fogo foi realizado apropriadamente. R. Eu sou Ra. A varinha de maestro está bem visualizada. O condutor aprenderá a escutar a trilha sonora inteira da grande música de sua arte. 75.12 Questionador. Eu suponho que se isto pudesse ser totalmente realizado hoje, esse exercício resultaria na cura total das distorções do instrumento a tal extensão que operações seriam desnecessárias. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Não. 75.13 Questionador. O que mais é necessário? A aceitação do instrumento. R. Eu sou Ra. Isto está correto, o caso deste instrumento sendo delicado, já que ele deve aceitar totalmente muito daquilo que as limitações, que ele agora experiencia, fazem ocorrer involuntariamente. Esta é uma escolha pré-encarnatória. 75.14 Questionador. O instrumento gostaria de saber por que 2 vezes na porção Benedictus da música que ela pratica, ela experienciou o que ela acredita ser um ataque psíquico. R. Eu sou Ra. Esta não é uma questão secundária. Nós vamos primeiro remover as notações que são secundárias. Na vibração, que vocês chamam de cantar, da porção do que este instrumento consagra como a missa, que imediatamente precede aquilo que é o tinir chamado de Hosana, há uma quantidade de esforço físico requerido que é exaustivo para qualquer entidade. Esta porção, da qual nós falamos, é chamada de Sanctus. Nós chegamos agora no assunto de interesse. Quando a entidade Yeshua decidiu retornar à localidade chamada de Jerusalém para os dias santos de seu povo, ela virou as costas para o trabalho que mistura amor e sabedoria para abraçar o martírio, que é o trabalho do amor sem sabedoria. A Hosana, como é chamada, e o Benedictus seguinte, é aquilo que é o somatório escrito do que foi gritado quando Yeshua chegou ao lugar de seu martírio. A aceitação geral deste grito, Hosana ao filho de David. Hosana nas alturas. Abençoado é aquele que vem em nome do Senhor, por aquilo que é chamado de a Igreja, tem sido uma declaração errônea da ocorrência que tem sido, talvez, desventurada. Pois ela é mais distorcida do que muito da assim chamada missa. Havia 2 facções presentes para saudar Yeshua, primeiramente, um pequeno grupo daqueles que desejavam um rei terreno. Entretanto, Yeshua montou em um jumento, declarando por seu próprio comportamento que ele não era nenhum rei terreno e desejava nenhuma luta com romanos ou saduceus. O maior número era daqueles que foram instruídos por rabinos e anciãos para fazerem gozação desta entidade, pois aqueles da hierarquia temiam esta entidade, que parecia ser um deles, dando respeito às suas leis e então, em seus olhos, traindo aquelas então oradas leis e levando as pessoas com ela. A fissura para este instrumento é esta situação sutil que ecoa através de seu espaço-tempo, mais do que isto, o posto que Hosana detém como o anunciante daquela virada para o martírio. Nós podemos falar apenas genericamente aqui. O instrumento não experienciou a força plena da saudação, que ela corretamente identificou durante o Hosana. Devido à intensa concentração necessária para vibrar a sua porção daquela composição. Entretanto, o Benedictus, nesta interpretação em particular destas palavras, é vibrado por uma entidade. Assim, o instrumento relaxou sua concentração e foi imediatamente aberto para a saudação mais completa. 75.15 Questionador. A fissura então, como eu a entendo, foi originariamente criada pela decisão de Jesus de tomar o caminho para o martírio. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está, em relação a este instrumento, bem correto. Ele está ciente de certos balanceamentos em exagero na direção do amor, mesmo para o martírio, mas ainda não, a um grau significante, balanceou estas distorções. Nós não implicamos que este curso de compaixão desenfreada tem alguma falha, mas afirmamos sua perfeição. É um exemplo de amor que serviu como farol para muitos. Para aqueles que buscam além,
As consequências do martírio devem ser consideradas, pois no martírio está o fim da oportunidade, na densidade do mártir, de oferecer amor e luz. Cada entidade deve buscar seu caminho mais profundo. 75.16 Questionador: deixe-me ver se eu entendi, então, como o grupo de Orion encontra uma fissura nesta distorção. A entidade identificando, ou tendo uma distorção de qualquer intensidade, na direção do martírio é, então, aberta por seu livre-arbítrio ao auxílio do grupo de Orion para torná-la um mártir. Estou correto? R. Eu sou Ra. Você está correto apenas na posição bem especializada na qual o instrumento se encontra, ou seja, de estar envolvida em, e dedicada ao trabalho que é mágico ou extremamente polarizado em natureza. Este grupo entrou neste trabalho com polaridade, mas virtual inocência com relação à natureza mágica desta polaridade, que ele está começando a descobrir. 75.17 Questionador: como a entidade de Orion foi capaz de agir através desta ligação do Osana? Isto foi simplesmente devido à distorção mental do instrumento neste período de tempo, por causa daquilo sugerido pela música, ou foi uma ligação mais física ou mais metafísica com o tempo de Cristo? R. Eu sou Ra. Primeiramente, a última suposição é falsa. Esta entidade não é ligada com a entidade de Yoshua. Em segundo lugar, há uma circunstância extremamente única. Há uma entidade que atraiu a atenção de um ser de luz de Orion. Isto é extremamente raro. Esta entidade tem uma intensa devoção aos ensinamentos e exemplo daquele que ela chama de Jesus. Esta entidade então vibra, em música, uma versão muito exigente, chamada Missa em Dé menor por Bach, deste complexo de vibrações de som exemplarmente votivo. A entidade é conscientemente identificada com cada parte desta missa. Apenas dessa maneira a fissura ficou disponível. Como vocês podem ver, não é uma ocorrência ordinária e não teria ocorrido se qualquer ingrediente fosse deixado de fora. Exaustão, tendência em complexos de crença, atenção de uma entidade de Orion e a natureza metafísica daquele conjunto de palavras em particular. 75.18 Questionador: qual era o objetivo da entidade de Orion com relação à entidade da qual você falou que, de uma forma exigente, canta a missa? R. Eu sou Ra. A entidade de Orion deseja remover o instrumento. 75.19 Questionador: esta é uma entidade de quarta ou de quinta densidade? R. Eu sou Ra. Este instrumento está sendo saudado por uma entidade de quinta densidade que perdeu alguma polaridade devido à sua falta de ditadura sobre a disposição da mente corpo-espírito do instrumento ou seu complexo físico ativado em raio amarelo. 75.20 Questionador: você está falando desta outra pessoa agora que está cantando a missa. Isto está correto? R. Eu sou Ra. Não. 75.21 Questionador: eu acho que ocorreu um pequeno erro de comunicação aqui. A outra pessoa que canta a missa que ajudou a criar esta fissura que você falou também foi saudada por uma entidade de Orion, e minha pergunta foi de qual densidade era a entidade que saudou a pessoa que canta a missa. R. Eu sou Ra. Nós não falamos de nenhuma entidade além do instrumento. 75.22 Questionador: ok. Eu me enganei. Eu pensei que você estivesse falando de mais alguém do grupo de canto que era de quem você estava falando com relação à identificação com o canto. O tempo todo então nós estávamos falando apenas do instrumento, Carla. Isto está correto? R. Eu sou Ra. Isto está correto. 75.23 Questionador: me desculpe pela confusão. Algumas vezes, como você diz, complexos de som vibratório não são muito adequados, e eu me desculpo. Você fez uma declaração, em uma sessão anterior, de que o verdadeiro adepto vive mais e mais como ele é. Você pode explicar e expandir sobre essa declaração? R. Eu sou Ra. Cada entidade é o Criador. A entidade, na medida em que se torna mais e mais consciente de si mesma, gradualmente chega ao ponto de virada, no qual ela determina buscar ou o serviço a outrem ou o serviço a si. O buscador se torna o adepto quando ele tiver balanceado, com mínima adequação, os centros de energia vermelho, laranja, amarelo e azul com a adição do verde para o positivo, assim, se movendo para trabalho índico. O adepto, então, começa a realizar menos do trabalho preliminar ou exterior, tendo a ver com função,
e começa a efetivar o trabalho interior, que tem a ver com ser. Na medida em que o adepto se torna mais e mais uma entidade conscientemente cristalizada, ele gradualmente manifesta mais e mais daquilo que ele sempre foi desde antes do tempo, isto é, o Uno Infinito Criador. 75.24 Questionador. A resposta para esta pergunta provavelmente tem a ver com nossa visão distorcida do tempo, mas eu vejo andarilhos nesta densidade que vieram da quinta ou sexta densidade. Me parece que eles deveriam já ser adeptos de um grau relativamente alto e deveriam seguir um caminho ligeiramente, ou de alguma forma, diferente de volta ao grau de adepto que eles previamente tinham em uma densidade mais alta e se aproximarem o quanto possível dele, em terceira densidade. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Sua questão está menos que perfeitamente focada. Nós endereçaremos o assunto genericamente. Existem muitos andarilhos que você pode chamar de adeptos que não realizam trabalho consciente na encarnação atual. É uma questão de atenção. Pode-se ser um bom pegador da sua esfera de jogo, mas se o olho não estiver focado quando esta esfera for arremessada, então talvez ela deixará a entidade para trás. Se ela voltasse seus olhos para a esfera, pegá-la seria fácil. No caso de andarilhos que buscam recapitular o grau de adepto que cada havia adquirido anteriormente a esta experiência de vida, nós podemos notar que, mesmo após o processo de esquecimento ter sido penetrado, há ainda o corpo ativado em raio amarelo que não responde como o adepto que é de corpo ativado em raio verde ou azul. Dessa maneira, você pode ver a inevitabilidade de frustrações e confusão devido às dificuldades inerentes à manipulação das forças mais finas de consciência através do aparato químico do corpo ativado em raio amarelo. 75.25 Questionador. Você provavelmente não pode responder isto, mas existem quaisquer sugestões que você poderia dar com relação à experiência no hospital do instrumento que se aproxima que pudesse ser benéfico para ela? R. Eu sou Ra. Nós podemos apenas fazer uma sugestão e deixar o restante com o Criador. É bom que cada perceba seu próprio self como o Criador. Dessa maneira, cada pode apoiar cada, incluindo o apoio do self pelo humilde amor do self como Criador. 75.26 Questionador. Você falou, em uma sessão anterior, sobre certos complexos de som vibratórios, do hebreu e do sânscrito, sendo poderosos porque eles foram matematicamente relacionados àquilo que era a criação. Você poderia expandir sobre esse entendimento, por favor, com relação a como estes estão ligados? R. Eu sou Ra. Como nós anteriormente declaramos, a ligação é matemática, ou aquela da proporção. Você pode considerá-la musical. Existem aqueles, cujas atividades do complexo mental tentariam resolver esta relação matemática, mas no presente a coloração da vogal entoada é parte da vibração que não pode ser medida precisamente. Entretanto, é equivalente aos tipos de rotação de suas partículas de material primário. 75.27 Questionador. Se estes sons forem precisamente vibrados, então qual efeito ou uso eles teriam com relação aos propósitos do adepto? R. Eu sou Ra. Você pode considerar o conceito de ressonância solidária. Quando certos sons são corretamente vibrados, a criação canta. 75.28 Questionador. Estes sons, então, seriam de uma natureza musical no sentido de que seriam um arranjo musical de muitas vibrações de som diferentes ou isto se aplicaria apenas a uma única nota? Ou a quais mais isso se aplicaria? R. Eu sou Ra. Esta questão não é facilmente respondida. Em alguns casos, apenas a vogal entoada tem efeito. Em outros casos, mais notavelmente combinações em sânscrito, a seleção de intervalos harmônicos é também de natureza ressonante. 75.29 Questionador. Então, o adepto usaria esta qualidade ressonante para se tornar mais uno com a criação, portanto, alcançar seu objetivo dessa forma. R. Eu sou Ra. Seria, talvez, mais preciso declarar que, nesta circunstância, a criação se torna mais e mais contida dentro do praticante. O equilíbrio de sua questão está correto. 75.30 Questionador. Você poderia me dizer o nome musical das notas a serem entoadas que são desta qualidade? R. Eu sou Ra. Nós não podemos. 75.31 Questionador. Eu não achei que você pudesse, mas eu pensei que não machucaria perguntar.
Então eu suponho que estas devem ser buscadas e determinadas por observação empírica de seus efeitos, pelo buscador. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está parcialmente correto. Na medida em que sua busca continua, será acrescentado aos dados empíricos aquela acuidade de sensibilidade que o trabalho continuado nos caminhos do adepto oferece. 75.32 Questionador. Os três aspectos da personalidade mágica são declarados como sendo poder, amor e sabedoria. Isto está correto e são estes os únicos aspectos primários da personalidade mágica. R. Eu sou Ra. Os três aspectos da personalidade mágica, poder, amor e sabedoria, são assim chamados em ordem, de forma que atenção seja dada a cada aspecto do desenvolvimento da ferramenta básica do adepto, isto é, seu self. Não é de forma alguma uma personalidade de três aspectos. É um ser de unidade, sendo de sexta densidade e equivalente ao que vocês chamam de seu eu superior. Ao mesmo tempo, é uma personalidade enormemente rica em variedade de experiência e requinte de emoção. Os três aspectos são dados para que o neófito não abuse das ferramentas de sua ocupação, mas, ao invés disso, se aproxime daquelas ferramentas balanceadas no centro do amor e da sabedoria, dessa forma, buscando o poder a fim de servir. 75.33 Questionador. Você mencionou, em uma sessão anterior, que o cabelo era uma antena. Você poderia expandir sobre essa declaração, com relação a como isso funciona? R. Eu sou Ra. É difícil para fazer isso devido à natureza metafísica deste efeito antena. Suas físicas estão preocupadas com medições em seu complexo físico de experiência. A natureza metafísica do contato daqueles em tempo e espaço é tal, que o cabelo, como ele tem comprimento significante, se torna como um tipo de bateria elétrica que permanece carregada e sintonizada e é, então, capaz de auxiliar contato, mesmo quando existem pequenas anomalias no contato. 75.34 Questionador. Bem, existe um comprimento ideal do cabelo para este auxílio? R. Eu sou Ra. Não há um limite superior no comprimento mas, digamos, limite inferior é aproximadamente de 10 a 12 centímetros dependendo da força do contato e da natureza do instrumento. 75.35 Questionador. Qualquer um pode, em terceira densidade, realizar algum grau de cura, se tiver a vontade, desejo e polaridade apropriada ou há um equilíbrio mínimo dos centros de energia do curandeiro que também é necessário. R. Eu sou Ra. Qualquer entidade pode, a qualquer momento, instantaneamente limpar e balancear seus centros de energia. Assim, em muitos casos, aqueles normalmente bloqueados, enfraquecidos e distorcidos podem, através do amor e da força de vontade, se tornarem curandeiros momentaneamente. Para ser um curandeiro por natureza, deve-se, de fato, treinar-se nas disciplinas da personalidade. 75.36 Questionador. Como o uso do ritual mágico de invocação da personalidade mágica auxilia a totalidade do complexo mente, corpo e espírito? Você poderia expandir sobre a resposta que você deu na última sessão, com relação a isto? R. Eu sou Ra. Quando a personalidade mágica é invocada apropriada e eficientemente, o Self invocou seu eu superior. Assim, uma ponte entre espaço-tempo e tempo-espaço é feita e a personalidade mágica de sexta densidade experiencia diretamente a catálise de terceira densidade pela duração do trabalho. É muito central que se remova deliberadamente a personalidade mágica após o trabalho, a fim de que o eu superior continue sua configuração apropriada como analogamente corpo-espírito de espaço-tempo. 75.37 Questionador. Então, você está dizendo que o ato, o sinal, ou a chave da invocação da personalidade mágica, que é a colocação de algo em si ou um gesto, deve-se tão cuidadosamente tirar aquela coisa de si ou reverter o gesto talvez, ao final da invocação. Isto está correto. R. Eu sou Ra. Isto está correto. Isto deve ser meticulosamente realizado em mente ou por gesto também, se isto for de auxílio significante. 75.38 Questionador. Agora, a invocação da personalidade mágica não é necessariamente eficaz para o neófito. Existe um ponto no qual há uma mudança mensurável definida e na qual a personalidade então reside, ou isso pode ser feito em graus menores ou porcentagens da personalidade mágica, na medida em que o neófito se torna mais adepto.
R. Eu sou Ra. O último está correto. 75.39 Questionador. Então é correto que uma boa sequência para desenvolvimento da invocação da personalidade mágica seja meditações alternadas, primeiro em poder, então uma meditação em amor, e então uma meditação em sabedoria e continuar alternando desta maneira. Esta é uma técnica apropriada. R. Eu sou Ra. Esta é, de fato, uma técnica apropriada. Neste grupo, em particular, há um auxílio adicional no sentido de que cada entidade manifesta uma destas qualidades de uma maneira que se aproxima do arquétipo. Dessa forma, visualização pode ser personalizada e muito amor e apoio, dentro do grupo, gerados. 75.40 Questionador. O exercício do fogo é o melhor para o instrumento ou alguma coisa melhor que nós poderíamos fazer além, é claro, das coisas que você já sugeriu para auxílio do instrumento? R. Eu sou Ra. Continuem como vocês estão no presente. Nós não podemos falar do futuro, já que nós poderíamos então afetá-lo, mas há uma grande probabilidade e possibilidade, se vocês seguirem o caminho que vocês agora trilham, que métodos mais eficazes para o grupo inteiro sejam estabelecidos. Este instrumento começa a demonstrar rápida distorção na direção do aumento da dor. Nós, portanto, ofereceríamos tempo para quaisquer breves questões antes de deixarmos este trabalho. 75.41 Questionador. Há algo que nós possamos fazer para tornar o instrumento mais confortável ou melhorar o contato? R. Eu sou Ra. Vocês estão conscienciosos. Os alinhamentos estão bons. Eu sou Ra. Eu os deixo, meus amigos, no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Infinito Criador. Adonai.